Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Quero lhe convidar juntos lermos, refletirmos e orarmos com a palavra de hoje, dessa quinta-feira, dia 1º de junho. O texto se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Após a leitura e reflexão, quero lhe convidar para que juntos oremos ao Pai. Diz a palavra de Deus que naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo o evangelho de hoje, irmãos e irmãs, na época de Jesus, os cegos eles eram marginalizados porque se acreditava que a cegueira era castigo de Deus por algum pecado. Curar um cego significava reintegrá-lo na vida social. Está escrito no texto de hoje que, sentado e mendigando à beira do caminho, o cego não conta com a solidariedade da considerável multidão, cega e surda e insensível. Assim sendo, não só deixam de pedir a Jesus em favor dele, do cego, mas tentam abafar seus clamores por saúde. Jesus, no entanto, tem ouvidos atentos para captar as súplicas do cego e também sensibilidade aguçada para com a infeliz situação em que se encontrava o cego. E então Jesus devolve ao cego a luz. Encontramos isso no texto de hoje, no versículo 47 em diante. Quando o cego, ao ouvir que Jesus estava passando por ali e ele estava à beira do caminho, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então diz a palavra de hoje que, no versículo 48, que eles tentaram repreender ao cego para que ele se calasse, mas ele gritou mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui eu quero abrir uns parênteses, irmãos, para a nossa reflexão, trazendo para a nossa vida. Eu não sei, irmão e irmã, qual é a dor que você carrega dentro do teu coração ou na tua vida, qual é o obstáculo que você tem enfrentado dia após dia. O texto nos fala de um cego que tinha uma doença física. Às vezes, irmãos e irmãs, a doença que nós carregamos não é somente uma física, mas uma barreira. Sabe aquele sonho seu de ser mãe, em que você não tem conseguido? Você já gritou para Jesus como esse cego fez por 2 vezes, mesmo tentando ser impedido pelas pessoas, mas ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Você que sonha em ser mãe, grita para Jesus: eu desejo ser mãe. Senhor, se for de tua vontade, que assim seja. Você que enfrenta os vícios na tua vida pessoal, é o vício do cigarro, das drogas, da bebedeira, ou até mesmo da pornografia, de um sexo desregrado, da traição, do adultério. Apresenta para o Jesus que você já não aguenta mais isso e que você quer se viver livre disso. Apresenta para o Senhor aquilo que te faz sofrer, até mesmo que te tira do caminho do Senhor. Apresenta para o Senhor os teus sonhos que você não consegue realizar, mas com Deus tudo é possível. Porque diz a palavra de Deus que no versículo 49, depois que Jesus ouviu este homem que era cego, diz o texto, gritar, Jesus disse: chamai-o. Então eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E diz que o cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus recebeu esse cego. O cego foi até Jesus. Jesus não foi até o cego foi até Jesus. Nós somos esse cego. Com todas as nossas indiferenças, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, as doenças que nós carregamos,
Nós precisamos de ir até Jesus, assim como esse cego. Assim como esse cego teve a atitude de ir. Porque diz o texto de hoje no versículo 51. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Irmão e irmã, Jesus não invadiu a vida dele. Jesus sabia o que ele estava enfrentando. Jesus sabia do problema dele, das dores dele, sabia de tudo, da dor. Jesus sabe da dor que você carrega, que eu carrego, das dificuldades que nós enfrentamos dia após dia. Jesus sabe de tudo. Mas o texto de hoje nos descreve todo esse caminho percorrido pelo cego até o encontro de Jesus. Ele foi ao encontro. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E quando nós tivermos esse nosso encontro com Jesus, Jesus vai nos perguntar: o que queres que eu te faça? E nós devemos responder. Assim como o cego respondeu, diz o versículo 51, Mestre, que eu veja. Veja que a resposta do cego, ele reconhecia que Jesus era o Senhor. Mestre, que eu veja, disse o cego. Sabe, irmão e irmã, o que nós precisamos é disso, de irmos ao encontro do Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Reze durante o seu dia, ou de manhã ao se levantar, ou à noite. Não sei como é a sua vida diária, o tempo que você tem, mas crie esse momento de diálogo com o Senhor. Procure o Senhor. Crie um momento de ir ao encontro do Senhor numa igreja próxima à tua casa, ou do teu trabalho, quando você sair ou antes de chegar no trabalho. Passa no sacrário. Vá ao encontro do Senhor, nem que seja por 2, 5 minutos, mas fala para Ele o que você tem enfrentado. Confia a Ele, ao seu Senhor, assim como esse cego, ao se encontrar com o Senhor. E ouvir Jesus perguntando a ele: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Vá ao encontro do Senhor e diga para Ele o que você tem enfrentado. Porque assim que esse cego se encontrou com Jesus, diz o versículo 52 que Jesus disse a ele: vai, a tua fé te curou. E a partir dali então, esse cego, que já não é mais cego, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. E esse seguir Jesus pelo caminho, que é a atitude relatada no texto de hoje, é a imagem do discípulo, da pessoa que compreende quem é o Messias e se dispõe a segui-lo com os próprios pés e sem medo, pelo caminho que conduz a Jerusalém, onde Jesus entregará a própria vida. Amado e amada, que Deus te abençoe. Que Deus derrame uma unção do Espírito Santo sobre você. Eu quero te convidar agora a você apresenta para o Senhor o que você tem enfrentado. Vai falando para Ele: Senhor, eu preciso de coragem, eu preciso que a minha fé seja renovada. Senhor, Tu sabes o que eu tenho passado, mas eu quero agora falar para você, Senhor. Eu quero nesse encontro pessoal contigo, Senhor, eu quero falar para você o que eu tenho enfrentado, as minhas dores, os meus sofrimentos. Senhor, os meus sonhos, recebe Jesus em tuas mãos. Fala para o Senhor o que você tem enfrentado. Senhor, eu quero te pedir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha em meu auxílio para me dar, Senhor, a luz que eu preciso. Que o Espírito Santo venha me guiar. Que o Espírito Santo venha me guiar, Senhor, a permanecer forte na caminhada, firme na caminhada, Senhor. Que eu possa, Senhor, a partir de hoje ser uma nova pessoa, com coragem firme, Senhor. E decididamente, Senhor, escolher por Ti, a seguir a Ti, aí eu encontro contigo. Senhor, renova as minhas forças. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. E você possa falar para o Senhor. Que a partir de hoje você, irmão e irmã, crie esse diálogo com Ele. Crie um diálogo com o Senhor. Vá ao encontro dEle. Não tenha medo. Não tenha medo. Crie esse vínculo com Ele. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.